Carlos Edo, como é que você conheceu o paraquedismo? Na verdade, eu sempre fui piloto, certo? Só que nessas minhas aventuras de piloto, eu conheci o meu guru, José Ângelo Simeone, que acabou me arrastando para Lençóis, e em Lençóis todo fim de semana se juntava uma galera de paraquedistas de Boituva. O Simeone oferecia praticamente o salto de graça para eles, dividiam a gasolina do avião, e tinha churrasco, e salada, e farra, então, enfim, eu comecei a ir quase praticamente todos os fins de semana. Isso foi em que época? Isso foi em 1982, praticamente, sim, 81 e 82. E começamos a nos entroçar com os paraquedistas, que, como você bem sabe, não se mistura muito com pilotos, paraquedista, piloto. Mas aconteceu um negócio interessante aí. Dentre esses paraquedistas tinha uma paraquedista, que eu toquei o olho nela. E no fim, depois de todo desse mise-en-scène, acabei casando com ela e estou casado com ela há 35 anos. É a Mônica. Eu, justamente para digamos assim, me entroçar melhor com o grupo, me tornei paraquedista, com pânico total, torcia para o avião ter pane, chover, o piloto com diarreia para não ter que saltar de novo, mas parece que era tudo contra mim e a favor do relacionamento. E comecei a saltar, no fim fui o primeiro AFF do Brasil, literalmente um cobaia, com reserva ventral. Tinha um super paracommander, esse era meu paraquedas, e do medo que eles tinham de me cair no meio dos aviões, me lançavam sempre num canavial, depois tinha que me buscar com um jeep. O resultado é que comecei a saltar, muito medo no início, depois dos 10, 12 saltos, comprei um paraquedas quadrado, como nós chamamos, né? E isso mudou minha vida como paraquedista, ou seja, acabou-se a surpresa do pouso em qualquer lugar e comecei a pousar onde eu queria e a navegar e tudo mais, e me apaixonei. Eu acho que no primeiro ano era quase que uma febre, saltava todo fim de semana. Tinha uma época que eu acho que você começou a se dedicar mais ao paraquedismo do que à aviação. No fim, quase que larguei totalmente a aviação. Aí o Aimoré, o próprio Simeone, o Gato que voava com ele lá, o Renatinho Langona, que depois veio a se notorializar. No, bueno, me escapou a palavra. Veio dar um upgrade na área de Boituva, né? Ele, no fim, eram os pilotos lançadores e eu me dedicava 100% a saltar. Inclusive, acabamos em 1983 fazendo um comercial de paraquedismo que teve um sucesso fantástico, com um cliente da minha agência de publicidade, que é a Onyx Jeans, com quem mantive um relacionamento depois durante muitos anos, com o Circo Aéreo Onyx, do qual, Fifi, você teve a sorte de ter participado. A honra. A honra teve o circo de tê-lo você, mas a sorte de estar lá quando a coisa começou realmente foi de todos nós, né? Eu me lembro que vocês patrocinaram o Campeonato Mundial em Foz do Iguaçu, né? Exatamente. O pessoal da Onyx se entusiasmou muito com o assunto do paraquedismo e acabamos em 1987 fazendo parte da organização e do patrocínio do Campeonato Mundial, que foi realizado em setembro, se não me falha a memória, de 87 em Foz do Iguaçu. E foi um ícone assim do esporte. O evento foi magnífico, assim diria, fantástico. Sem dúvida. Um retorno para o patrocinador excelente. E para o paraquedismo brasileiro foi um marco, né? Para o paraquedismo brasileiro, para a confederação, foi uma espécie de divisor de águas, assim, antes do campeonato e depois do campeonato. Isso profissionalizou muito a mentalidade dos dirigentes do paraquedismo e, enfim, acho que todo mundo acabou ganhando com isso. E a Onyx se deu muito bem, tanto que em 87 nós estreamos o Circo Aéreo Onyx agora, porque antes era Cinzano, você se lembra?
tínhamos aqueles macacões brancos, Aham. e era mais informal a coisa e tal. Com a Onix a gente se profissionalizou muito, tínhamos o ônibus, tínhamos um caminhão, tínhamos um jipe, uma agenda pré-estabelecida, um profissional de relações públicas para contactar a mídia, enfim. Também foi um divisor de águas para o patrocínio esportivo do Brasil. Sem dúvida. Nunca existiu nunca. E depois... Nunca nem mais. antes nem depois, né? Digamos que posso te dizer que durante 21 anos a família Edo praticamente viveu do patrocínio do aerodesporto, porque aí já não sou do paraquedismo, mas da acrobacia, balonismo, com fumaça, balonismo, enfim, conseguimos montar um esquema muito proveitoso para todos os envolvidos. Começamos inclusive a pagar os paraquedistas que participavam, pagar os pilotos, pagar os mecânicos, enfim, profissionalizar uma atividade que até agora era super amadora, né? Tanto que nós, em face a todo esse sucesso que a gente estava tendo, uma vez fomos chamados ao DAC, ao Departamento da Aviação Civil. Para aqueles que não sabem, a ANAC hoje, antigamente era o DAC, Departamento da Aviação Civil, e o coronel que cuidava dessa área me falou que eu devia abrir uma empresa, porque eu estava fazendo nitidamente uma operação lucrativa, digamos assim, que envolvia dinheiro, e que não podiam eles mais fechar os olhos ao fato de eu estar disfarçando isso como uma atividade, digamos assim, de fim de semana. Era uma coisa super profissional. Aparecemos em montes de merchandising das novelas da Globo, da então Manchete, revistas, todas elas, a começar pela própria Manchete, que nos cobria praticamente todo o evento que a gente realizava. Depois veio a Caras, tivemos na Veja, enfim, e fora nem falar das revistas especializadas. Enfim, acho que foi uma experiência de 30 e poucos anos, 35 anos agora, que se mostrou altamente produtiva, com retorno garantido, líquido e certo, tanto para quem praticava os esportes envolvidos, como principalmente para os patrocinadores. Isso tudo talvez um pouco porque, paralelamente, eu tinha uma agência de publicidade grande, importante em São Paulo, com grandes clientes, e então tinha essa mentalidade bem profissional de não pedir esmola, a gente pedia patrocínio. Patrocínio para quê? Para fazer uma atividade que garantisse um retorno no mínimo igual ao investimento, no mínimo. Mas nós demos muito acima do retorno, assim, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o retorno. E o legado que vocês deixaram para o paraquedismo foi enorme, né? Foi um valor muito grande. Isso, porque todos esses meninos que depois vieram, que fizeram grande sucesso fazendo esses projetos até de repercussão mundial, assim, estou falando do Sabiá, do Gui Padua, do Luiz Gicani, só por falar de alguns deles, né, que se dedicaram muito seriamente ao paraquedismo profissional, no sentido de aproveitar a imagem para vender um produto. Eles praticamente, se você pensar, o Sabiá saltou com a gente, o Gui saltou com a gente, o Cani outro dia me emocionou muito, na frente de um público muito seleto. Ele me viu na plateia e me falou assim, falou claramente que ele estava no paraquedismo graças à família Edo. Enfim, foi uma coisa muito bonita. Ele não precisava ter feito isso, que ele tem sem dúvida nenhuma, um mérito enorme pelo esforço que ele faz e a seriedade que ele coloca nos projetos. Mas foi muito carinhoso, muito simpático e muito aplaudido, inclusive. Nos deixou a todos meio emocionados, por dizer assim, de alguma maneira, né? Enfim, na área de pilotagem também, a acrobacia aérea brasileira, digamos assim, se redespertou.
estava um pouco assim, Adormecida. adormecida e tal. Hoje vemos, não digo que nós fomos o disparador disso, mas com certeza temos um fator contribuinte de ter mostrado a acrobacia para o grande público, não só ao público ao vivo, como na mídia, na grande mídia, na TV, etc. E isso hoje prova que é um caminho certo. Estamos aí com campeonatos brasileiros, gente participando no Campeonato Mundial de Acrobacia. Houve uma enorme entrada de aviões de alta acrobacia, porque os nossos aviões, eu sempre falo, os meninos lá fazem acrobacia, o que nós fazemos é cambalhota. Cambalhota, como dizia o Braga, porque a gente não é, o T-6 não é um avião de acrobacia, é um avião de treinamento militar que permite algumas acrobacias, mas que, do ponto de vista de audiovisual, digamos bonito. assim, espetáculo audiovisual, é fantástico, porque ele é muito grande, solta muita fumaça, Barulhento, e é né? muito barulhento, que isso é o mais importante de tudo. Então, quando colocamos os 3 T-6, às vezes 4 T-6 para voar juntos com o BTB e tudo, a gente percebe que o público adora. Bom, tudo isso provocou um ingresso de aviões de alta acrobacia, de aviões de ponta, são os aviões que estão ganhando os campeonatos mundiais, e uma molecada agora da faixa dos 30 anos por aí, que quando nós começamos o circo aéreo não tinha nem nascido, certo? E que hoje estão aí se esforçando, se treinando, gastando dinheiro grosso, alguns conseguindo algum patrocínio. Falta um pouco aquela estrutura profissional que eu te mencionei no início, mas assim, incipientemente está se conseguindo patrocínio para as coisas. E o campeonato brasileiro já é um fato, está sendo realizado já pela 4ª vez no terreno, digamos assim, do ninho das águias brasileiras, que é a Academia da Força Aérea Brasileira. A academia cede as instalações do aeroporto de Pirassununga para a realização do campeonato e libera o hotel de trânsito dos oficiais, o rancho para as refeições, enfim, é um apoio que não tem tamanho o que isso representa para a aviação civil brasileira, certo? Temos, claro que está tudo com o dedo da Esquadrilha da Fumaça atrás, certo? Porque a Esquadrilha da Fumaça, dentre os objetivos da missão da Esquadrilha da Fumaça, é a integração da aviação civil com a aviação militar. Isso eles estão fazendo brilhantemente. Tá, cada dia são os mais civis dos militares e nós somos os mais militares dos civis. Porque está essa troca de experiência, de doutrina, de comportamento. Se abandonou completamente o sentido de farra do que a gente fazia antigamente, que nós não podemos falar o que nós criamos um clube aqui, por acaso, em Campinas, no dia 2 de julho de 1983, você, eu, Ricardo Petená, criamos um clube que não podemos falar o nome, né? Nome porque não, isso vai denegrir completamente a vai imagem. acabar com nossas imagens. Mas você vê, tudo isso se transformou numa coisa muito profissional, muito séria. E, enfim, eu já estou quase com 70 anos, está na hora de pensar seriamente em parar de fazer show aéreo adoidado, como fazíamos até 2, 3 anos atrás, 40, 50 shows aéreos por ano, em todos os cantos do Brasil, de Belém até Porto Alegre, de Recife até Cuiabá, enfim, era uma movimentação muito grande. Então, estamos passando aos poucos as rédeas da carroça para outros mais jovens, para aproveitar, né? E, enfim, acho que o paraquedismo, para a minha vida particular, também foi um divisor de águas, certo? Eu mudei radicalmente de vida, em todo sentido. Tenho muito claramente que isso
fruto do relacionamento que eu tenho com o paraquedismo, certo? E a sua entrada no paraquedismo foi uma simbiose, porque você se divertiu muito, e o paraquedismo ganhou uma dimensão que não tinha antes. Então todo mundo ganhou com essa história, o legado que você está deixando é de um valor muito grande. Nós chegamos num patamar que sem você não sei quantos anos a mais a gente demoraria para atingir. Então, em nome da história do paraquedismo, eu te agradeço tudo que você fez, porque você sempre teve uma atitude não de pensar só em você, mas pensar no todo, pensar no paraquedismo em geral, que é uma coisa muito importante. Isso é verdade, e tem pessoas muito responsáveis por isso. Na aviação, não tenho a menor dúvida que é o Gordo Simeone. E há um monte de amigos que eu tenho, que não tenho o caso agora de querer listar. Vou esquecer de um, vai ficar bravo, isso. Então é melhor deixar por isso mesmo. E no paraquedismo, o alemão Ulisses Berggren, que é um ser humano de uma qualidade excepcional, único. E eu me espelho muito nele, nesse querer dar mais do que receber, que ele passou para a gente durante tantos anos. Que beleza, fico feliz com o seu depoimento. E no Fifi que está se dedicando a colher toda essa história que senão, infelizmente, vai se perder, certo? Muitíssimo obrigado, meu grande e querido amigo Carlos Zedo. Eu que agradeço. Foi uma delícia. Valeu.